Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunados, tudo bem com vocês? E aí, será que é possível enriquecer com a poupança? Você sabia que a poupança não rende mais 0,5% ao mês? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta, então solta aí! Bom pessoal, resolvi gravar esse vídeo porque eu tô vendo um monte de educador financeiro aí falando que a poupança é o pior investimento do mundo, que você nunca vai ficar rico através da poupança, como se ela fosse uma sentença de morte para suas finanças, tá? E não é bem assim, pessoal. No início, principalmente no início, o seu enriquecimento depende muito mais do quanto você poupa do que a taxa que você recebe. E a gente vai mostrar isso aqui, vai te mostrar como ficar rico aí com a poupança, como isso é possível, né? É engraçado isso porque boa parte dos educadores financeiros ficam ricos do seu trabalho ou do seu negócio. E aí eles vendem esse tipo de coisa. Isso acontece porque é muito mais fácil vender para as pessoas que dá para ficar rico da noite pro dia com 1000% ao mês e etc. do que falando que você tem que aportar e investir a um longo prazo. Então, bora pro vídeo. Para exemplificar o que eu estava falando, eu gosto muito de mostrar esse gráfico aqui, tá? Que é a importância aí do aporte na construção do seu patrimônio. Então, esse gráfico aqui ele mostra os juros, tá? Acumulados, os aportes e o acumulado total aqui, que são os juros mais os aportes, tá? Então, notem aqui que a formação de patrimônio é exponencial, pessoal. Olha aqui no início, ó, o amarelinho aqui são os seus aportes, como o seu total de patrimônio acumulado é praticamente só o que você aportou, só o que você poupou, né? E aí sim, depois os juros começam a fazer efeito sobre o total acumulado. Notem aqui como que é lento no começo, tá? E depois aquilo lá se torna muito explosivo, né? Olha aqui como os juros começam a explodir, os juros acumulados. Olha aqui como no final o seu total acumulado é praticamente só juros, tá? Mas no início é justamente o contrário, né? No início, o seu acumulado é praticamente só aporte, certo? E aí depois a coisa se inverte, a maioria desiste aqui, tá? E por que que o aporte é mais importante no início, né? Porque, por exemplo, se você tem um patrimônio de R$1.000 e você quer fazer mais R$1.000, você tem que conseguir mais 100% disso, certo? Se você quiser conseguir isso através de taxas, ou seja, investimentos mais 100%, é realmente muito difícil, tá, pessoal? Agora, se você quiser conseguir isso trabalhando R$1.000, é bem mais fácil, concorda? Bom, então no primeiro mês você tinha R$1.000, aí você trabalhou e ganhou mais 1.000. Aí no terceiro mês você vai trabalhar e ganhar mais 1.000, você vai conseguir mais 50% do seu patrimônio. E por aí vai até que a coisa se inverta. Por exemplo, quando você chegar aqui em 500 mil, os seus R$1.000 não vão representar mais quase nada perto dos 500 mil. Mas imagina que você ganha 10% desses 500, já gera 50 mil a mais. E aí os juros começam a ficar muito mais importantes que os aportes, tá? E quanto mais você aportar no início, mais rápido você vai chegar aqui nas grandes barras, tá? Que é onde os juros vai começar a fazer efeito. O investimento, pessoal, ele é um evento multiplicador. Ele não é um evento gerador, tá? Então ele só multiplica o que você já tem. Se você tem pouco, ele vai multiplicar pouco. Se você tem muito, ele vai multiplicar muito. Se você for multiplicando de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, daqui a pouco você vai ter um montão, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Acredito que já tenha dado para entender a importância dos aportes. Mas vamos lá, vamos falar da poupança agora. Então, eu separei aqui um materialzinho. Vamos lá. Qual que é a regra nova da poupança? A poupança ela não rende mais 0,5% ao mês, tá? Ela tem uma regrinha. E qual que é a regrinha? A regrinha é a seguinte. Se a Selic for maior ou igual a 8,5%, então a poupança vai render 6,27% ao ano, mais TR. TR é taxa referencial, tá? Eu peguei dos últimos anos, dá mais ou menos aí 1%, então 6,27 mais 1%, tá? Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Essa é a nova regra, beleza? Para você saber quanto está a Selic, é só você dar uma pesquisada aí na internet. Hoje está em 6,5%. Uma vantagem da poupança é que não tem imposto de renda, tá? Já os outros investimentos têm. Isso é uma grande vantagem da poupança, beleza? E vocês já vão entender por que isso é importante. Aqui embaixo eu coloquei a alíquota de imposto de renda do Tesouro Direto ou de títulos de renda fixa, tá? Então quanto você paga de imposto sobre o seu lucro. Então se você permanecer no investimento até 180 dias, você vai pagar 22,5%, mais de um ano, até um ano 20%, até 2 anos 17,5%, mais de 2 anos 15% de imposto de renda sobre o seu lucro.
Beleza, Nicolas, e por que isso me ajuda? Eu já vou explicar aqui. Então aqui embaixo eu deixei a fórmula de juros compostos, tá? Você não precisa decorar, só deixei aqui para efeito de exemplo. Então vamos lá, qual que é a fórmula dos juros compostos? É a seguinte, ó, montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevada a tempo, tá? Então vamos simular aqui, ó. Digamos que você tenha um capital de 10 mil e tenha investido lá na Selic, por exemplo, que está a 6.000%, tá? Taxa Selic. Então a gente coloca aqui na nossa formulinha, ele é a 5, né? Por que 5? Porque são 5 anos, eu estou simulando 5 anos aqui. E a gente vai chegar aqui num total de R$ 3.700 de lucro, tá? Que é o montante final menos o capital inicial, R$ 3.700 de lucro depois de 5 anos a investir na Selic, beleza? Aí você me fala, pô, mas você falou que tem imposto de renda. Tem. Quanto tempo a gente ficou aqui? 5 anos. A gente ficou mais de 2 anos, certo? Então a gente vai pagar 15% de IR sobre o lucro. Então a gente desconta aqui do lucro 15% de IR. A gente vai ter um lucro líquido de R$ 3.145. Esse seria o lucro do Tesouro. Agora vamos fazer a mesma conta na poupança, tá? Então vamos lá. Hoje a Selic está em 6,5%. Então a poupança vai render 70% da Selic, tá? Quanto que é 70% de 6,5%? Vamos ver aqui. 70% de 6,5%. A gente chega num resultado de 4,55. Então vamos lá, vamos simular aqui. Então capital inicial, tal. 4,55% ao ano. Quanto que a gente vai ter no final? 2.491 líquido, tá? Porque aqui a gente não tem imposto de renda. Então notem que os dois tiveram assim um bom rendimento, certo? Lembrando que a Selic tá bem baixinha hoje, tá? Ela historicamente costuma ficar mais alta. Mas os dois tiveram um rendimento aí, assim, bom, satisfatório, tá? Então a poupança, pessoal, ela não é esse monstro todo que todo mundo mostra por aí, tá? É claro que se a gente colocar em percentual a diferença disso daqui, a gente vai chegar aí em 26% de diferença. Como a gente está trabalhando com 10 mil reais aqui, a diferença parece ser pouca, né? Mas, por exemplo, se fosse 100 mil, seria 26 mil reais de diferença. Se fosse 1 milhão, seria 260 mil reais. Agora, vamos mostrar isso aqui na vida real, né? Como isso vai te ajudar, como você pode usar isso daqui, beleza? Então, eu vou acessar aqui a calculadora de juros, beleza? E a gente vai fazer algumas simulações aqui, beleza? Então, vamos ver o seguinte, pessoal. Quanto é que você precisaria, tá? Para ter 1 milhão de reais investindo na poupança do jeito que ela está hoje, tá? Isso falando em valores nominais, tá, pessoal? Valores nominais é não descontando a inflação. Vamos lá, então. Digamos que você tem R$ 1.000. A rentabilidade aqui é 4,55% ao ano. Digamos que a gente queira ter 1 milhão em 25 anos, tá? Quanto que a gente precisa investir aqui para ter essa quantia lá no final? Eu já sei quanto que é, tá, pessoal? Porque para não perder tempo aqui. Então é R$ 1.780 por mês que você tem que poupar aplicando na poupança para chegar a 1 milhão de reais. Olha aqui que você vai ter um valor poupado de 544 mil e você vai ter uns juros ganhos de 464 mil reais, tá? Agora vamos simular isso no Tesouro, né? Na Selic do jeito que está hoje. É claro que não existe um título Selic tão longo, né? De 25 anos, mas é só para exemplo, né? Bom, pessoal, na Selic você teria que investir aqui, ó, R$ 1.320 para alcançar o seu milhão depois de 25 anos, tá? 6.500%, 1 milhão e 8 mil reais, beleza? Só que você vai me falar, mas Nicolas, você não falou que tem imposto de renda sobre o lucro? E tem mesmo, pessoal. Se a gente pegar aqui, ó, os 406 mil, né? Que foi aqui o valor poupado nesse caso. 406 mil. E somar com 602 mil, certo? A gente vai chegar aqui, ó, a 1 milhão. Porém, aqui do lucro a gente teria que descontar 15%. E daria 917 mil. Então, ia ficar faltando um pouquinho, certo? Então, quanto é que eu preciso poupar já descontado, né? Quanto é que eu preciso de valor líquido, certo? Porque depois vai descontar o imposto. A gente precisaria de aproximadamente R$ 1.450. E aí a gente chegaria lá no milhão e depois descontando 15% aqui do lucro, a gente ia ficar com 1 milhão e 8 mil também, beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui serve para mostrar que assim, a poupança não é de todo mal, certo? Ela também tem sua importância, tá? Eu gostaria de salientar aqui que a poupança é um péssimo investimento, é um dos piores que tem, tá, pessoal? Só queria
mostrar que ela não é um monstro, tá? Se você tiver a opção de investir em outras coisas, investir em outras coisas, tá? Mas aqui, ó, se você investisse na Selic R$ 1.450, você ficaria milionário. Se você investisse na poupança R$ 1.780, você também ficaria milionário. Isso tudo do jeito que está hoje. Um grande calcanhar de Aquiles da poupança é que ela não mantém o seu poder de compra, tá? Então, por exemplo, se a inflação for muito alta, pode ser que você perca poder de compra em vez de ganhar. Por exemplo, no caso da Selic, a Selic sempre vai trabalhar aí acima da inflação. Títulos como o Tesouro Pós-Fixado, que é alguma coisa mais inflação também. O pré-fixado talvez não, mas geralmente ele trabalha acima da inflação. Investimentos mais sofisticados também. Nós temos um treinamento aí para quem quer conhecer mais sobre tudo isso, sobre a economia, CDB, LCI, Tesouro, ações e tudo mais. Se você quiser, é só clicar nos links que estão aí abaixo. Mas a vantagem de você colocar o seu dinheiro em investimentos mais sofisticados, como o Tesouro, ações, fundos de investimento e tudo mais, é que quanto mais o seu dinheiro trabalhar para você, menos você vai ter que trabalhar. Então, menos coisas você vai ter que abrir mão da sua vida para acumular dinheiro. Você vai poder, por exemplo, viajar mais e tudo mais, porque o seu dinheiro vai estar fazendo mais por você. Também é importante salientar, pessoal, que isso aqui, se fosse do jeito que está hoje, tá? 6,5% a Selic e a poupança do jeito que está hoje. Agora, se, por exemplo, a Selic tivesse a 14%, como chegou há um tempo aí, é claro que você não vai conseguir manter esse 14% durante muito tempo, né? Porque a Selic, ela se move, né? Você teria aí 3,6 milhões de reais investindo R$ 1.450, tá? Aí sim seria muito acima da poupança, porque a poupança renderia aqui 7%. Aí daria aqui 1.189.000 contra 3.600 do Tesouro nesse caso, né? Também eu estou simulando aqui a Selic, não estou simulando outros títulos como pré-fixado ou pós-fixado, né? Que provavelmente daria mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nessa aula eu queria mostrar a importância dos aportes e uma próxima aula eu vou mostrar a importância da taxa, porque sim, a taxa também é muito importante, tá? É isso aí, pessoal. Sejam afortunados. Até a próxima. Fui.